Olá, bom dia, Ricardo. Obrigada. Acho que, primeiramente, é um prazer, agradeço o convite da Abrasca para moderar esse painel, e é um prazer dividir aqui com os meus colegas, Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, e o Fernando Gonçalves, economista sênior do Departamento de Macroeconomia do Itaú. É realmente um prazer. Bom, acho que para esquentar os motores, né, a ideia é cada um de nós aqui falarmos 5, 6 minutos sobre o cenário, apresentar o cenário de maneira bem breve, e em seguida passamos aí para uma sessão de perguntas e respostas. Inclusive, ao longo aqui do painel, eu leio as perguntas enviadas por vocês. Né? Bom, acho que eu vou começar então nesse breve, em seguida eu passo a palavra para os meus colegas, para o Fernando Honorato e para o Fernando Gonçalves. Bom, acho que inicialmente o que nós podemos dizer em relação ao cenário é que acho que realmente o pior momento do impacto da pandemia e do fechamento de atividades e de medidas de isolamento foi em abril, né? Desde abril, na verdade, maio, junho e julho, nós já observamos uma recuperação da economia e nos seus diversos segmentos. É claro que essa recuperação ela é um pouco distinta quando nós comparamos os segmentos. Por exemplo, quando olhamos para comércio, nós temos uma figura um pouco mais positiva do que, por exemplo, quando olhamos para serviços, e alguns segmentos dentro de serviços ainda com uma trajetória muito incipiente de recuperação, por exemplo, serviços a famílias de forma geral, alojamento, alimentação fora do domicílio, com uma atividade muito abaixo do nível pré-pandêmico. Né? Mas, de qualquer forma, há uma recuperação em curso, os dados já estão evidenciando isso. A nossa estimativa é que o PIB no segundo trimestre, que deve ter sido realmente o pior momento, deve ter caído 9,2% em relação ao primeiro trimestre, quando caiu 1,5%. E a estimativa, pelo menos na tendências, é que esse processo de recuperação continue em curso no terceiro, quarto trimestres e continuando em 2021. Nós vemos, na verdade, dois momentos, na verdade, de recuperação. Um primeiro momento um pouco mais rápido, né, que é aquele momento que você fechou atividades, isolamento, atividades realmente não, né, sem funcionamento, e a partir do momento que você abre e flexibiliza as medidas de isolamento, você tem uma recuperação um pouco mais rápida. O segundo momento dessa recuperação, na nossa avaliação, vai ser um pouco mais lento, né? Ele é um pouco mais gradual e que deve, inclusive, continuar ao longo de 2021. E, nesse sentido, a Tendências tem uma visão um pouco cautelosa em relação a essa trajetória de recuperação ao longo dos próximos trimestres e 2021. E, nesse sentido, acho que vale pontuar aqui, para começar os debates, né, assim, acho que tem fatores positivos e fatores mais negativos que, na nossa avaliação, acabam impondo aí, no balanço, uma certa cautela sobre a recuperação. Acho que um primeiro elemento é a questão da incerteza. Nós observamos um nível de incerteza ainda muito alto na economia brasileira. Claro, chegou a picos no auge da pandemia, está caindo, mas ainda é muito acima do nível pré-pandemia. E a gente sabe que com incerteza alta, isso limita decisões de consumo, investimento, inclusive limita a própria eficiência da política monetária, que está sendo super estimulativa. Então, acho que esse é um primeiro ponto de cautela. O segundo ponto de cautela tem a ver com a própria questão da pandemia. Ainda temos números complicados da pandemia no país, é claro que já tem uma certa reversão, mas num nível muito alto ainda de número de casos, então ainda é um fator que impõe cautela. Temos algumas localidades ainda enfrentando, né, a pandemia com medidas ainda mais restritivas, então por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então isso ainda nos deixa ainda com uma certa cautela em relação a essa trajetória. E um outro ponto aí também importante diz respeito à sobrevivência de empresas, principalmente pequenas e médias, do segmento de serviços, né? A gente já observa aí algumas pesquisas do IBGE que
um número já relevante ficou pelo meio do caminho, e a nossa cautela aqui é com relação ao efeito, principalmente depois do fim dos programas de auxílio do governo, também para empresas e também para famílias, né? Então, acho que esse é um ponto, e acho que adicionaria aqui uma questão que acho que a gente vai discutir muito nesse painel, que é a questão fiscal. Ainda há uma incerteza muito grande em relação ao fiscal para o ano que vem, sustentação das regras, como tudo vai entrar aí, as diversas necessidades dentro do teto, que eu acho que é uma questão super importante e fundamental para a gente desenhar aqui um cenário, né? Acho que na ausência de teto ou flexibilização, a gente pode ter um cenário bastante distinto aqui para a economia brasileira. Bom, acho que, para não me alongar muito, acho que esse é um quadro aqui um pouco mais geral, né, da nossa avaliação da tendência, em termos de números, projetamos uma queda de PIB de 6,1% esse ano e uma alta de 3,4% ano que vem. Bom, dado esse breve início, gostaria então de passar a palavra para o Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. Obrigada, Fernando, também pela participação aqui no painel. Não, obrigado, Alessandra. Eu que agradeço. Agradecer ao meu colega também, Fernando Gonçalves. Vocês são super bacanas. Nós já tivemos a oportunidade de interagir em outros momentos. E é muito difícil completar a sua fala, Alessandra, porque você é sempre muito ponderada, muito completa. Então, eu vou tentar aqui, basicamente, destacar alguns pontos para tentar aí, até para os nossos amigos da Brasca, pelo gentil convite que fizeram também, poder contribuir com algumas dessas observações. Então, vamos lá. Nesses meus 5 minutos iniciais, eu quero descrever o seguinte: nós estamos promovendo no Brasil, em vários outros países também, mas eu vou focar aqui no Brasil, uma das maiores expansões fiscais e monetárias, ou seja, o maior estímulo do governo e de queda de juros da nossa história. Não tem precedentes na história do Brasil que está sendo feito do ponto de vista de estímulo, tá? Esse estímulo, obviamente, era indispensável por conta da pandemia, para proteger os mais vulneráveis, proteger as famílias mais vulneráveis, e esse estímulo ele tem trazido, na nossa avaliação lá no banco, uma retomada muito forte da economia, uma retomada muito mais acentuada do que nós esperávamos no início. Nós chegamos a projetar uma queda do PIB de quase 6%, hoje nós projetamos 4,5% de queda, e eventualmente possa ser ainda melhor do que esse número que a gente tem visto. Portanto, ainda é uma queda significativa, mas nem de perto chega, por exemplo, nos números que o FMI chegou a projetar, como 9% de queda para o Brasil. Então, esses estímulos todos, né, eles estão provendo essa carga de retomada da economia, que é evidente, como você descreveu, Alessandra, no comércio, na indústria, no setor de serviços, até porque depende de interação um pouco mais devagar. E eu queria falar de algumas características desses estímulos. Primeiro, o auxílio emergencial, particularmente, ele corresponde a 40% da renda média de um trabalhador informal, ou seja, ainda que seja um valor baixo, ele é representativo da renda desses trabalhadores. Então, isso ajudou a mitigar essa queda do consumo, que foi bastante importante. O segundo elemento, que está claro já para a gente também, é que o setor informal está sofrendo muito mais do que o setor formal, de emprego, né? Tivemos os dados do CAGED na semana passada e foram muito positivos, já com criação de vagas no mês de julho. Então, o que acontece? Quer dizer, a reforma trabalhista lá de 2017, ela já produz efeitos positivos de flexibilidade no mercado de trabalho. Então, isso é muito interessante para a gente pensar essa retomada adiante. E o terceiro elemento, Alessandra, tem a ver com algo que nós não projetávamos no início, mas que está muito claro hoje em dia para a gente também e que aconteceu em vários outros países, que é o seguinte: o fato das famílias não poderem sair para consumir durante a pandemia, né, não consumirem serviços ou ficarem em casa, mais as transferências do governo, tudo isso fez com que a poupança das famílias, o dinheiro acumulado nos bancos, né, em ativos, em fundos, enfim, crescesse muito. A gente está falando nas nossas estimativas de algo como 8% do PIB que foi acumulado em 3 meses. Só para vocês terem uma ideia, esse acúmulo naquilo que os economistas chamam de M2, são os depósitos à vista, o papel moeda em circulação, o dinheiro nos CDBs e nas cadernetas de poupança. Esse acúmulo de 8 pontos do PIB levou 9 anos para acontecer, né? Nos últimos 9 anos ele cresceu 8 pontos do PIB, em 3 meses ele cresceu esses mesmos 8 pontos do PIB. Ou seja, tem um acúmulo enorme de poupança nesse período
da pandemia. Os dados dos Estados Unidos são ainda mais claros sobre isso, então é um fenômeno que a gente vê em todo o campo. Então, eu diria com esse balanço. Só mais um dado, antes de eu passar para o segundo tema, que é o efeito das transferências. Né? Eu mencionei que ele é 40% da renda de um trabalhador informal. Quando você pega o fato de que 8 milhões, 9 milhões de empregos foram perdidos durante a pandemia, mais as transferências do governo, quer dizer, isso compensou a queda do total de salários na economia. Né? Você destruiu 8 milhões de vagas, o governo transferiu recursos e a massa de salários, aquilo que os economistas chamam, que é a soma dos empregos mais os salários, ela vai crescer em 10% nas nossas contas. Então, esses três elementos, quer dizer, a flexibilidade do mercado de trabalho formal, as transferências de recursos e essa poupança, elas explicam por que o consumo está se recuperando mais rápido. E na nossa visão, à medida em que o auxílio emergencial sair no começo do ano que vem, essa poupança que foi formada pelas famílias, ela vai ajudar a mitigar a queda da renda, porque sai o auxílio, mas as pessoas vão consumir um pedaço dessa poupança formada nesse período para usar para o dia a dia delas. Então, a nossa trajetória de retomada, ela se estende até o primeiro semestre do ano que vem, e aí, é claro, a gente não entende nada desse assunto, mas tudo indica que deve ter uma vacina ao longo do primeiro semestre. Se isso for verdade, né, então sai o auxílio emergencial, entra esse consumo da poupança pelas famílias, vem a vacina e você começa a retomar o mercado de trabalho. Essa é a nossa trajetória, por isso que a gente tem uma queda de 4,5% do PIB nesse ano, uma retomada de 3,5% no ano que vem. Eu diria que aos olhos de hoje, com os dados de agosto que a gente já tem, esse viés é para cima. E aí, para encerrar mais um minuto, o ponto todo é o legado, e a gente vai falar bastante, como a Alessandra disse, né? Todos esses estímulos, eles têm uma contrapartida, e a principal delas é a piora do balanço do governo. Essa é uma crise que não é uma crise das empresas, não é uma crise dos bancos, não é uma crise das famílias. O balanço das empresas, das famílias e dos bancos está preservado, é muito diferente de 2015 e 2016 ou mesmo de 2008. O balanço que vai ser danificado é o balanço do governo, que vai chegar a quase 100% de dívida PIB. E, portanto, se nós não cuidarmos do balanço do governo daqui para frente, nos próximos meses e pós-pandemia, todo esse estímulo, que inclui a menor taxa de juros da história, vai ter que ser revertido, não só de uma maneira abrupta, como pode ser revertido da pior maneira possível, que é, ao não se cuidar do balanço do setor público, o aumento da inflação, uma piora do desemprego e do crescimento. Mas eu deixo isso para a gente discutir depois. Eu diria que, de um modo geral, a gente está bastante otimista com o curto prazo, desse final do ano e até do começo do ano que vem, com essa poupança mitigando a queda da renda e a saída do auxílio emergencial. Estamos aí cautelosos com os temas fiscais de médio prazo também, olhando para as reformas do Congresso. Então, vou encerrar minha participação, por enquanto, por aqui, Alessandra, e devolver a bola para você. Obrigado, viu? Perfeito, Honorato, obrigada. Aproveito, então, passo a palavra agora para o Fernando Gonçalves. Fernando, muito obrigada pela participação. Por favor. Fernando, só um minutinho, eu acho que você deve estar no mudo, porque nós não estamos escutando. Eu estava no mudo. Bom, perdão, eu vou começar aqui de novo, então. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite para estar aqui representando ao Itaú Unibanco. Queria dizer que é um prazer estar aqui novamente com a Alessandra e com o Fernando Honorato. Já tivemos a oportunidade de debater em outros momentos, e é sempre um prazer. Eu tenho essa missão difícil agora de ser o terceiro a falar, depois de vocês dois, que mapearam muito bem o cenário, né? Mas eu vou enfatizar os pontos principais aí do nosso cenário no Itaú. Acho que o primeiro deles é um ponto que o Fernando destacou bastante também, que é o fato de que hoje estamos caminhando para um cenário de queda da atividade econômica que está mais próximo, cerca de 4,5%. Hoje a pesquisa Focus está um pouco pior do que isso, cerca de 5,5%. Já tivemos cenários mais adversos, né, sendo projetados por diversas casas. Uma das razões para a gente estar caminhando para um cenário relativamente mais benigno é o fato de que já estamos tendo uma reabertura da economia, né? Uma variável-chave
e que todos nós tínhamos dúvida ao fazer nossas projeções, era quando que a gente vai ter uma abertura, uma reabertura da economia. Essa reabertura já está acontecendo. Nós temos no Itaú um indicador diário que nós construímos para acompanhar o que vem acontecendo com a economia. Ele já está a cerca de 90% da atividade econômica que prevalecia no pré-pandemia. Isso tem a ver com a diminuição do isolamento social, né, que ocorreu de forma mais dramática aí no mês de abril. Então, nosso cenário também contempla uma queda muito importante do PIB no segundo trimestre, mas com uma volta no terceiro trimestre em V, sendo esse um V incompleto, né? E por razões que a Alessandra mencionou, a gente tem aqui diferenças setoriais muito importantes, né? Os pontos que ela fez sobre os setores acho que são extremamente relevantes. A gente tem uma dicotomia em particular entre indústria e serviços, né? A indústria performando bem melhor do que serviços, natural, pela influência que o isolamento social tem. Então, no curto prazo, estamos sujeitos a essa questão. Então, temos aí uma recuperação em V, mas é um V incompleto. A segunda perna do V, digamos assim, ela não é da mesma magnitude da primeira. E para frente, temos sim uma questão de legado, né? E aí eu reverbero aqui o que disse Fernando Honorato. Sairemos dessa crise mais endividados, né? Muito claramente, tá? E eu entendo o governo, certamente, o maior endividamento de todos, mas também empresas e famílias mais alavancadas, nem que seja pelo fato de que vai haver uma queda, houve uma queda de renda, né, e o comprometimento de renda de famílias, por exemplo, subiu substancialmente. Então, num ambiente feito esse, é muito difícil você imaginar que consumo, investimento, gastos do governo continuem performando como se imaginava antes da crise. Então, não é que, passada a crise de saúde do coronavírus, a gente vai voltar para a economia exatamente como estava antes. Não, né? A gente vai ter uma economia que vai sofrer os legados de um choque econômico que vai ter aumentado substancialmente o nosso endividamento. E no caso do governo, concordo com o Fernando, é o maior choque, sem dúvida alguma. Então, nós projetávamos 76% de dívida PIB. Nós tínhamos 76% de dívida PIB em 2019, vamos terminar 2020 com endividamento próximo a 92% do PIB. Endividamento esse muito alto, coloca a gente num patamar de risco, né? Imagina, por exemplo, nós tivemos outro choque na economia brasileira a partir de um patamar de endividamento de 92%. É uma situação bastante grave e que requer mudanças do lado fiscal, né? Então, esse ano foi um ano de orçamento de guerra, um ano de gastos extras muito relevantes, fundamentais, diria, para auxiliar empresas, né, a cruzarem esse vale que se abriu de repente embaixo delas por conta dessa crise de saúde pública, para ajudar também os menos favorecidos que foram desproporcionalmente afetados. Então, literalmente, você teria pessoas passando fome se não houvesse certas transferências que estão sendo feitas. Para o ano de 2021, a gente precisa ponderar essas questões bem, considerando a questão fiscal que se deteriorou bastante, né? Então, isso serve de pano de fundo para um tema que certamente a gente vai discutir aqui, que é o tema fiscal, o tema dos gastos sociais, né? E olhando para frente, o que a gente espera é que a gente mantenha a ancoragem fiscal aqui no Brasil, ou seja, o teto do gasto, que está sendo discutido nesse momento, né, e que, de certa forma, tem visões diversas sobre sua manutenção e em que forma a gente espera que, de fato, ele sobreviva, porque é uma ancoragem extremamente importante para um país que já está com um grau de endividamento bastante elevado. Se tivermos um cenário feito esse, continuaremos a ter um juros baixos no Brasil, que ajudará a estimular a economia, e, na realidade, essa é a grande chave para o cenário para frente, né? Acho que definir o que vai acontecer no âmbito fiscal vai nos ajudar a definir o cenário mais para o médio prazo. O que nós temos no nosso cenário hoje é um crescimento de 3,5% no ano que vem, então cai 4,5% esse ano, sobe 3,5% no ano que vem, uma inflação que é bastante baixa, 1,7% esse ano, 2,8% no ano que vem, o que permite a taxa Selic estável do patamar de 2% durante um período bastante prolongado, e assim ajuda a recuperação econômica. Para o câmbio, nós temos, esse ano, um câmbio terminando em 5,25, né, o ano de 2020,
e no ano que vem voltando para um patamar próximo a 4,50, e uma hipótese, nesse caso, extremamente importante, é a hipótese de que no ano que vem teremos uma reversão dessa tendência de forte crescimento do gasto público que houve esse ano. Bom, eu fico por aqui para a gente poder discutir mais especificamente alguns desses pontos e devolvo a palavra para a Alessandra. Obrigada, Fernando, pela colocação inicial. Bom, acho que agora, para a gente entrar efetivamente no debate, né, antes de focar na questão doméstica, acho que a gente poderia dar uma olhada no pano de fundo internacional, né? A gente tem observado, em relação à pandemia, um incremento de casos significativo, né, na Europa, especialmente Espanha, também na França, a gente tem tido algumas notícias, isso já tem gerado uma certa cautela, né? Do outro lado, a gente tem Estados Unidos agora com o quadro pandêmico, parece que já entrando numa trajetória um pouco melhor, mas a gente observa que essa questão ainda da pandemia, né, está rodando os mercados principais, e há sempre a questão qual vai ser o efeito, né, para a atividade econômica desses países e como isso pode respingar aqui no Brasil. Então, acho que desse ponto de vista mais internacional, para a gente pensar impactos aqui para o Brasil, aí eu queria escutar um pouquinho vocês, Honorato e Gonçalves, de como vocês estão vendo agora esse decorrer do ano à luz dessas notícias vindas de fora. Honorato, por favor, começando com você, depois eu passo para o Gonçalves. Eu queria fazer um ponto, até porque o Fernando, meu xará, o Gonçalves, falou, que eu acho que é fundamental, quer dizer, que diz respeito à reabertura das economias, né? Isso que você acabou de mencionar, de novo, né, pessoal, nós não somos médicos, acho que nós somos muito mais palpiteiros do que especialistas no assunto, mas, bom, vou me dar o direito de dar o palpite também nessa discussão. E o que me parece é o seguinte, quer dizer, a Europa que você estava mencionando, Alessandra, ela se reabriu mais ou menos ali em meados de maio, né? E a gente lá no banco decidiu olhar para a Europa como principal indicador antecedente do que ia acontecer com a pandemia, muito mais até do que a Ásia, né, do que a China, por exemplo, porque o controle asiático é maior do que o controle europeu. A Europa se assemelha muito mais, o Brasil se assemelha muito mais às condições que a gente tem na Europa, inclusive de modo de vida, estilo de vida da sociedade, né? Bom, resumo da história, quer dizer, a Europa se abriu em meados de maio e nós vimos o aumento do número de casos. Mas, a rigor, a sensação que nós temos, tá certo, é que essa reabertura, ela é, eu diria, controlada, ou seja, os novos protocolos, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, eles têm sido efetivos para impedir um colapso do sistema de saúde. Então, assim, aos olhos de hoje, é razoavelmente óbvio, claro, né, é fácil falar do passado, né, mas é razoavelmente óbvio supor que, à medida em que a Europa se reabriu lá em maio, ia até aumento de casos, quer dizer, inclusive até, infelizmente, aumento do número de mortes. Não tem uma vacina ainda, não tem um medicamento contra essa doença. Portanto, quer dizer, eu acho que a gente tem que olhar menos para o número total de casos e número total de mortes, que tem crescido, e até a testagem tem crescido, e olhar muito mais para o risco de colapso dos sistemas de saúde. Eu não vejo, quer dizer, na Europa, essa discussão, né, assim, digamos, de que, olha, a gente precisa ir para um novo lockdown. Tem lá o eventual fechamento aqui ou ali, mas quando você pega o número total de óbitos por pessoas em circulação, o Gonçalves mencionou um indicador importante que a gente também fez no banco, que é justamente óbitos por pessoas em circulação, né? Esse indicador continua melhorando, ou seja, como eu falei, infelizmente a gente sair na rua ia crescer o número de casos, porque não tem ainda cura essa doença, mas é numa proporção menor do que, né, proporcionalmente a quantidade de pessoas em circulação é menor do que a gente tinha em maio ou abril, e, portanto, eu acho que essa reabertura se dá de uma maneira relativamente segura, tá bom? Só para adicionar um ponto aí do global, eu já devolvo a bola. Eu acho que, assim, tem alguns temas super relevantes lá fora, né? A gente tem a eleição nos Estados Unidos, eu tenho chamado a atenção no banco e para os nossos clientes, nessas conversas, de que esse é disparado o evento mais importante depois da pandemia. Então, item 1, apesar de todo esse meu discurso, eu acho que a pandemia ainda é o que mais tem que ser monitorado. Se tiver uma segunda onda, tudo que a gente falou sobre o Brasil pode vir por água abaixo, tá certo? Item 2, eleição nos Estados Unidos, eu diria que é uma das eleições mais disputadas e mais incertas a respeito de qual vai ser a política econômica de quem quer que ganhe, seja do Trump, seja
seja do Biden. Então, acho que a gente tem aí, pode ter muita volatilidade nos próximos meses associado a isso. Isso traz, em conjunto, debate sobre China e Estados Unidos, como que vai ser essa relação importa muito para o Brasil, né, à medida em que são os dois dos nossos principais parceiros comerciais, então tudo isso pode afetar muito o quadro. Mas só para não terminar nesse tom, digamos, mais de incerteza, no mundo também teve estímulos sem precedentes, a gente vê uma quantidade enorme de vacinas sendo testadas ou em fase avançada de teste, e no mundo em particular, você tem uma capacidade de preservar esses estímulos por mais tempo, no mundo desenvolvido, né? Ou seja, juros baixos por mais tempo e carregar uma dívida maior. Então, acho que os estímulos não vão ser revertidos tão rapidamente. Então, se as eleições não terminarem muito mal, a China e Estados Unidos entrarem num certo acordo, né, como a gente viu no início do ano, pré-pandemia, e esses estímulos persistirem, eu acho que o ano de 2021 pode ser ligeiramente favorável para os emergentes. Você pode ter um fluxo para os emergentes, inclusive essa projeção do Gonçalves de 4,50 de câmbio, a gente tinha até outro dia, apostando que também o real vai apreciar, né, ele deveria apreciar em função disso, isso pode acontecer. Só para fechar mesmo, eu acho que assim, o único elemento que depois eu quero provocar um pouco a discussão será que esses estímulos todos no mundo, né, não vão nos surpreender e produzir uma inflação mais alta do que a gente imaginava no mundo desenvolvido, né? O que levaria talvez a uma remoção mais prematura dos estímulos. E também no Brasil, a gente está com essa dúvida, mas depois eu abordo um pouco mais isso, Alessandro. Perfeito, obrigado, Honorato. Eu acho que assim, acho que eu concordo com os principais pontos, que realmente acho que tem muitos elementos que ainda colocam uma certa cautela em relação ao cenário internacional, né? Como você bem pontuou, a gente tem eleição nos Estados Unidos, quando a gente olha alguns números de sentimento da população americana em relação à China, a gente vê realmente números muito desfavoráveis em relação à relação com China, então assim, é um tema que parece que vai ficar muito quente, seja com Trump, seja com Biden, que acho que pode adicionar realmente muita incerteza, né? Eu acho que isso, inclusive, justifica o Fed, né? O Fed está com uma postura muito cautelosa em relação à atividade econômica, a gente viu isso na última ata, né? Um Fed colocando que um cenário adverso não é menos plausível do que o cenário básico dele. Então, isso mostra que, apesar de toda a bazuca que eles têm utilizado em termos de estímulos monetários e fiscais, há uma preocupação muito grande em relação à evolução da atividade econômica nos Estados Unidos, acho que à luz desses elementos, seja a pandemia, seja a própria eleição e o que isso vai realmente causar, né, e colocar em termos de incerteza, afetando o curso aí de decisões de consumo e investimento, né. Bom, só passando a ponte aqui para o Gonçalves. Gonçalves, por favor, aí como você está vendo o cenário internacional ao longo desses próximos meses, como isso pode bater aqui na gente? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, acho que esse ponto da saúde, né, que o Honorato fez, é bem importante. A gente só vai ter realmente uma saída dessa crise quando a gente tiver uma resolução do lado da saúde, né? Daqui até lá, e a gente não tem uma precisão, claro, de quando isso vai ocorrer, a gente vai ter uma economia que vai estar se recuperando no mundo, de modo geral, mas que não vai ser uma recuperação, a nosso ver, completa. Tá? Então, assim, a gente tem o risco de segunda onda em diversos lugares, né? A nossa visão, inclusive, que nos Estados Unidos, muito mais do que uma segunda onda, o que ocorreu foi uma primeira onda tardia, né? Então, regiões que não tinham sido afetadas pelo coronavírus passaram a ser afetadas e a gente teve uma segunda onda, né? Na Europa, isso não necessariamente é o caso, mas em ambas as situações, algo chama a atenção, que o número de óbitos não tem sido tão grande quanto na primeira onda, né? Eu acho que isso reflete um aspecto importante, que é o fato de que agora os sistemas de saúde estão menos sobrecarregados e a gente tem sempre que lembrar que o problema do coronavírus não é necessariamente a taxa de mortalidade da doença, que tende a ser bastante baixa. É o fato de que você tinha muita gente, ninguém era imune, basicamente, então todos podiam pegar a doença, e alguns poucos precisavam de atendimento médico, mas esses poucos já sobrecarregavam os sistemas de saúde, e com isso a taxa de mortalidade da doença sobe, né? Sobe momentaneamente, enquanto não há uma resolução do lado da oferta de saúde pública, né? Então, o primeiro momento em que isso ocorreu, né,
governos não tiveram tempo de se adaptar a essa realidade, agora tiveram muito mais tempo, e, portanto, o número de óbitos é muito menor. Existem pesquisas que mostram que a decisão de se isolar socialmente, ficar em casa, tem muito mais a ver com óbitos do que com o número de casos, né? Então, a gente tem uma tendência de reabertura da economia, de melhora ao longo do tempo. A segunda onda que está vindo, né, na Espanha, na França, e nos Estados Unidos, a primeira onda tardia que seja, ela tende a afetar a economia sim, mas um impacto que é menor, sem dúvida alguma, do que as primeiras ondas, né? Então, acho que o primeiro aspecto é esse. Agora, uma resolução completa e o fim do problema só ocorrerá quando tivermos vacinas, que deve ocorrer aí, surgimento de vacinas no quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem, depois tem um tempo, uma defasagem até que elas fiquem efetivamente disponíveis para todos, né? Então, demora bastante tempo ainda, e nesse contexto a gente vai ter a discussão nesse contexto internacional, a gente vai ter a discussão da eleição americana. Hoje parece que o Biden vai levar, né, basicamente, claro, reviravoltas